Fala galera, tranquilo, suave demais? Hoje eu estou aqui para falar sobre três coisas. Sobre o apresentador Yelson Vasconcelos, sobre o apito de cachorro e também sobre o jornalismo do estado do Piauí. Roda a vinheta, te espero já. Lucas, quem é Yelson Vasconcelos? Yelson Vasconcelos é esse senhor aqui que vocês estão vendo. Opa! Figura pública, né? Site público e a imagem da internet para ilustrar. Eu tomei muito cuidado antes de gravar esse vídeo para não expor algo privado. O que eu vou expor aqui são fatos, provas e materiais que são públicos. São fatos de processos públicos que você mesmo pode consultar. Eu não estou aqui para falar da pessoa do Yelson Vasconcelos. O cara pode ser um bom pai, um bom esposo, ele pode ser um bom amigo, mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar do Yelson como figura pública, como um apresentador de uma TV que tem uma concessão pública. Veja só, esse meu canal ele é dedicado a trazer fatos jurídicos e versar sobre o meu dia a dia e, no final, te apresentar esclarecimentos. Eu tomei uma decisão na minha vida que, digamos assim, visa buscar contestar situações em que eu acredito que são injustas, ilegais e que ferem a dignidade humana. Quando eu tomei essa decisão, eu sabia naturalmente que eu iria sofrer uma perseguição, ou por parte do sistema estatal, ou por parte de grupos políticos. Esse ainda não é o caso. Um certo tempo atrás, viralizou um vídeo meu em que eu fazia parte e havia uma confusão em um contexto doméstico. Uma discussão entre duas pessoas e eu estava lá naquele vídeo. Esse vídeo foi gravado por um terceiro, enviado para a polícia, para fins de registrar a ocorrência policial, porque naquele caso eu estava sofrendo uma agressão ou estava separando uma agressão, e não sei como esse vídeo foi parar nas mãos do Yelson Vasconcelos, que na época estava vinculado à TV Meio Norte. Hoje eu nem sei por onde anda ele. O fato é que simplesmente ele jogou ao ar a seguinte matéria, vinculado a esse vídeo. Abre aspas. Família destruída. Advogado é pego pela esposa na casa da amante. Fecha aspas. O Yelson não me ligou, ninguém da TV me ligou perguntando a versão dos fatos. Eles simplesmente criaram uma narrativa fake, jogaram na TV, na mídia local, e depois coube a mim sair explicando para minha mãe, para as minhas tias, para os meus parentes, para os meus clientes, para a sociedade de forma geral. E era desproporcional, veja só. A informação fake vinculada através do programa dele e a minha explicação através de redes sociais, através de notas de esclarecimentos. Então isso foi totalmente desproporcional. Qual a medida que eu tomei? Imediatamente eu liguei para a TV, me atendeu o diretor da TV, acho que na época era o Carlos Montoril. O cara foi bastante educado e disse o seguinte: Lucas, na verdade, os apresentadores possuem uma certa autonomia, mas tudo tem que passar pela direção. Esse caso específico não passou. Não passou. Foi uma decisão inteiramente do apresentador. E veja só, pessoal, eu nunca fui civilmente casado. Nunca tive união estável. E como é que o cara vincula uma notícia dessa? Advogado é pego pela esposa, presume-se que eu sou casado e presume-se que existe um amante. Então, isso feriu a minha honra. Beleza. Mas nem ensejava um processo. Acontece que existiam outras pessoas envolvidas. Que ele intitulou essas pessoas como esposa e como amante. Na verdade, nem se tratava disso. E quantas outras notícias são vinculadas em programas de televisão que são notícias falsas? Quantas pessoas são assassinadas ainda em vida através do assassinato de reputação? Mas veja só, a questão não foi só isso. A questão é que existe o apito de cachorro. Lucas, o que é o apito de cachorro? O apito de cachorro é literalmente um instrumento que foi criado no século XVIII como uma forma de comunicação com os animais, com os cães. E esse apito de cachorro, essa metáfora, foi trazida para a linguagem política. O que acontece? Quando há uma mensagem codificada e que é levada para outras pessoas, que só aquelas outras pessoas daquele grupo entendem, é literalmente o apito de cachorro, que é um som que não é ouvido por humanos, mas apenas por animais.
Nesse caso, a mensagem foi levantada, a mensagem principal na TV. Imediatamente, os grupos, sites, alguns que são vinculados à TV, eles começam a disseminar essa fake news. Aí disseminou Fala Piauí, que eu não sei se tem vinculação ou não com a TV, mas vinculou a mesma notícia. 180 graus, que nem precisa falar, que faz parte do esgoto da internet, do esgoto do jornalismo, veiculou essa notícia também. E começou a se disseminar nas redes sociais esse assassinato de reputação. Como eu iria explicar isso? Não teria como. O que eu fiz? Ingressei com uma ação contra o Ielson. A outra pessoa envolvida ingressou com ação contra o Ielson, em outra comarca. E entrei com ações contra os sites. Só que o que eu quero te mostrar aqui, eu acho interessante, porque assim, eu vejo que foi nítido a ofensa ao jornalismo, a ofensa à ética jornalística, porque o Ielson em nenhum momento ouviu as duas partes. Porém, nessa decisão que transitou em julgado, o juiz, veja só, não reconheceu o dano moral provocado pelo apresentador à minha pessoa. Porém, quando foi contra o outro site, o mesmo juiz, diante do mesmo fato, reconheceu o dano moral vinculado à minha pessoa. Como pode o mesmo juiz, em um pequeno lapso temporal, contra o apresentador, ter dito assim, não, aqui é liberdade jornalística. E contra um outro site menor, ter dito, olha, aqui ele feriu a honra do senhor Lucas e merece um dano moral. Vou te mostrar aqui as decisões que são públicas. Beleza? Vamos lá. Vou te apresentar aqui as decisões que qualquer um pode consultar aí na internet. Vamos lá. A primeira decisão é essa aqui, é um trecho da decisão pública, que você pode consultar, que diz que o Ielson exerceu a liberdade jornalística. No caso em tela, não restou comprovado que o réu, no caso o Ielson, tenha agido com dolo ou má fé ao divulgar a reportagem, ainda que a reportagem tenha sido imprecisa e sensacionalista. Olha só, o próprio juiz diz, ainda que a reportagem tenha sido imprecisa, falou que o cara era casado sendo solteiro, ou sensacionalista, não há prova que o réu tenha tido a intenção de prejudicar o autor ou de divulgar informações falsas sobre ele. Não há prova. Ora, a prova maior que há é o simples fato de o apresentador não ter entrado em contato comigo. Como jornalista, não sei se ele é formado ou não, mas o mínimo, acho que até a galera que não é formada sabe que você tem que agir com urbanidade e ouvir a outra parte, em busca da verdade. O jornalismo tem que ser incansável em busca da verdade real. Olha só, diante do exposto, entendo que não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil do réu. Aqui porque eu ingressei só com a ação civil. Não quis prolongar a história no criminal. O autor não comprovou de forma inequívoca que a conduta do réu causou-lhe danos alegados, nem que o réu tenha agido com dolo ou má fé ao divulgar a reportagem. Beleza, Lucas. Isso é plausível. Agora, olha o outro trecho da decisão do mesmo juiz contra um site no mesmo caso. O direito à honra e à imagem devem ser resguardados. A liberdade de expressão possui limitações, como, por exemplo, a observância do direito da inviolabilidade à intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, preservando-se a honra alheia contra lesões à imagem, ao bom nome e à dignidade da pessoa. Eis que tais valores personalíssimos são constitucionalmente protegidos e clamam por respeito pleno. Olha que interessante. O que eu fiz diante dessa situação? Eu ingressei com uma demanda na ouvidoria. Não recorri da decisão. Sabe por quê? Contra esse site aqui, vou deixar passar um tempo e ingressar com a execução. Contra o Ielson, eu não recorri porque o juiz não deu gratuidade da justiça, a minha pessoa, até aí tudo bem. Mas eu pensei, ora, eu vou pagar taxa para o judiciário. Dava aí uns R$ 1.400.
vou ingressar nas turmas recursais e eu advogo há 8 anos. E em 8 anos, meu amigo, eu ingressei com várias ações nas turmas recursais. E acredite ou não, são poucas as decisões, para não dizer assim, um número ínfimo de decisões que são alteradas. E corri o risco, em segundo grau, de eu pagar a sucumbência do advogado dele nesse caso. Então, assim, eu presumi que havia esse conflito aqui de entendimento do próprio magistrado e preferi ingressar com uma ouvidoria no tribunal. E não vou prolongar mais a história, porque quem é advogado sabe, quando você recorre, paga taxa. Se perder, paga sucumbência, porque na minha visão aqui já está, no mínimo, viciado esse processo. E chegando lá, poxa, eu que sofri o dano, é capaz ainda de eu pagar o advogado da outra parte. Então, preferi não dar esse sabor a mais, tá bom? Por que, Lucas? Porque a outra pessoa ingressou com uma ação contra o IELTS e contra a TV Belnorte, e que nessa decisão a pessoa ganhou. Ela ganhou e foi determinada o cisbajude das contas bancárias do IELTS. Os 3 processos que eu estou falando aqui, não estou apresentando os números, mas eles são públicos. Estou falando de fatos públicos. Então foi determinado o cisbajude. Não vou entrar em mérito com relação a valores. Então, quer saber? Para não prolongar mais a história, não recorri no meu processo, para não ter que pagar mais taxas judiciárias, correu o grande risco de, no tribunal, nas turmas recursais do Piauí, em que eu advogo há 8 anos, sabe? Eu acho que se eu conseguir 1 ou 2 reversões, foram muitas. E os advogados sabem que advogam nesse estado a dificuldade que é alterar nas turmas recursais do juizado do Piauí. Geralmente eles mantêm a sentença de primeiro grau. É muito difícil. Principalmente porque aqui foi em âmbito de juizado. Preferi deixar aqui esse outro processo da outra pessoa que estava vinculada para que ele, pelo menos, sofresse o cisbajude. É um valor alto? Não. É um valor ínfimo, irrisório. Mas pelo menos abranda, acalenta um pouco a dignidade que foi prejudicada. A mim, nem tanto. Eu vivo de internet há um certo tempo, fui candidato a prefeito na minha cidade em 2020, fui candidato a vice-prefeito em 2024, salvo engano. E estou acostumado aqui na internet a receber pancadas, a lidar com fake news, a lidar com difamações, a lidar com haters, comentários. Mas o que eu fiquei impressionado foi essa tática de jogar fake news e nos esgotos da internet, daqueles sites menores, eles multiplicarem aquelas fake news. Ainda hoje eu chego em alguns locais, as pessoas falam não sobre o vídeo, não falam mais sobre o vídeo, falam sobre a manchete. Ei, Lucas, tu era casado? Tu se divorciou? Tu se separou? Cara, eu nunca fui casado. Cara, simplesmente eu nunca me vinculei de união estável com outra pessoa, nunca tive filhos por decisão minha, nunca constituí uma família. Ah, Lucas, e aquele vídeo que foi para a TV? Aí lá se vai eu me explicar 1000 e tantas vezes. Por isso, também o motivo desse vídeo. Não tive um tempo de TV para me esclarecer e estou utilizando também como uma nota de esclarecimento esse vídeo aqui, apesar de ter passado um certo tempo. Porque tantas pessoas me encontram e ficam se questionando, ficam perguntando, e eu vou deixar esse vídeo aí para que vocês possam analisar. E você que já sofreu algum tipo de lesão na TV, que foi vinculado à sua imagem de forma indevida, você pode ingressar com uma ação de danos morais. Algumas vezes pode pesar que você vai encontrar um juiz com esse tipo de posicionamento, de falar que é liberdade de expressão. Outras vezes vai encontrar o mesmo juiz que vai dizer que feriu a sua liberdade, que feriu a sua intimidade, que feriu a sua honra. Então, o que você tem que fazer é não abrir mão dos seus direitos, jamais, independente de quem for o juiz da causa. Lucas, cara, tu não tá vinculando a imagem dele? Vem aqui. Tu não tá vinculando a imagem do apresentador? Estou. Mas aqui é um site público. Ele é uma pessoa pública. E como pessoa pública, ele tem que estar sujeito a críticas. Críticas e comentários. Se ele não quiser ser sujeito, ele não se tornaria uma pessoa pública. E outra, eu não estou falando dele como pai de família, como pessoa, eu estou falando da postura dele como jornalista. E se você buscar
agora mesmo, se você buscar na consulta pública os processos em que ele faz essas práticas, você vai ver que são reiteradas, às vezes, que ele não escuta a outra parte, que ele joga a matéria para colher likes, para colher comentários e para que isso possa levar leads para o seu canal, para a sua TV, enfim. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, Elson. A verdade, ela é uma só. Toda vez, cara, que você for vincular alguma notícia, checa a informação, liga para outra parte, principalmente se tratar de um fato de ampla repercussão. Porque no dia, cara, eu liguei para outras TVs explicando, relatando a situação, e eles foram honestos, eles foram íntegros. O próprio diretor da sua TV foi um cara íntegro. Mas você, neste caso específico, como jornalista, cara, como jornalista, ao meu ver, na minha opinião, você perde toda a credibilidade da sociedade piauiense, porque o Piauí tem bons jornalistas. Está na hora desses bons jornalistas ocuparem os espaços que são seus por direito. Porque merecemos um jornalismo de maior credibilidade no cenário do Piauí. Você vai pagar um valor irrisório para outra pessoa. Inclusive, que eu tive a honra de indicar o advogado da outra pessoa. Um valor irrisório, cara. Um valor irrisório. Mas que isso sirva também, como você falou na audiência, né, você falou que foram apenas 2 minutos, que isso foi irrelevante. Para você foi irrelevante. Porque para você, não sei, o que se trata a vida das pessoas, se aquilo ali parece uma novela, se aquilo ali não é vida real para você. Mas afeta, cara, a vida das pessoas. Afetou a minha. Me fez dar inúmeras explicações. Então, toda vez, Elson, que você for se deparar com situações dessas, checa a informação. A primeira coisa que você tem que fazer. Abre mão do sensacionalismo e busca a verdade. Tá bom? Pessoal, deixa o like, deixa nos comentários, quero ouvir tua opinião. Se você já sofreu algum tipo de malefício com relação ao jornalismo ou a jornalistas e se você já tomou alguma providência do tipo. Saiba que você faz jus a indenizações por danos morais, por danos materiais e por danos e transtornos psicológicos que notícias falsas ou até mesmo notícias verdadeiras, mas que foram mal apresentadas, possam ter te gerado. Deixa nos comentários e te vejo no próximo vídeo.